Ela era um vulcão de ideias. Esperamos desenterrá-la, saber mais sobre seus planos, sobre ela mesma, sobre sua dinastia. Quando os cientistas extraíram o DNA da múmia, há muito perdida da rainha Hatshepsut, esperavam descobrir a confirmação da linhagem e da história real. Em vez disso, o que descobriram causou um grande impacto no mundo da arqueologia. Ocultas em seu código genético estavam pistas que não apenas revelaram a verdadeira identidade da rainha, mas também levantaram questões perturbadoras sobre sua saúde, sua morte misteriosa e até mesmo o legado que ela deixou. Durante séculos, os historiadores retrataram Hatshepsut como uma governante brilhante que desafiou a tradição para sentar-se no trono do Egito. No entanto, as evidências de DNA revelaram uma história muito mais estranha que a conectou a segredos esquecidos enterrados nas areias de Luxor e mudou o que pensávamos saber sobre a Era de Ouro do Egito. A descoberta não apenas reescreveu sua biografia. Em vez disso, o que encontraram no DNA da rainha Hatshepsut revelou uma descoberta curiosa sobre a governante egípcia. Muito antes de o nome de Cleópatra se tornar sinônimo de beleza, inteligência e poder, outra mulher rompeu com as tradições e mudou para sempre a história do Egito, a rainha Hatshepsut. Ela não nasceu na obscuridade, nem ascendeu à grandeza por acaso. Seu destino foi cuidadosamente tecido na rica tapeçaria da linhagem real egípcia. Nascida por volta de 1507, a Pop-Tutsi. Hatshepsut era filha do faraó Tutmés e de sua principal esposa, Amós, ambos de sangue nobre e divino. O reinado de seu pai foi de prosperidade e expansão, e sua influência deixaria uma marca indelével na jovem princesa. Como filha de família privilegiada, Hatshepsut recebeu educação em administração, religião e governança, uma oportunidade rara para mulheres de sua época. Mas nem mesmo essa educação privilegiada poderia prever que um dia ela se coroaria faraó do Egito, a personificação viva de uma deusa na terra. Após a morte de seu pai, Hatshepsut casou-se com seu meio-irmão Tutmés II, como era costume entre as famílias reais egípcias para preservar a pureza da linhagem divina. Essa união, embora politicamente necessária, gerou apenas uma filha, Nefer-Ur. Tutmés Emon, no entanto, teve um filho, Tutmés III, com uma esposa secundária chamada Ísis. Quando Tutmés II morreu jovem, a corte egípcia mergulhou na incerteza. O jovem Tutmés III, embora herdeiro do trono, era muito novo para governar o vasto e complexo reino. A tradição ditava que um regente governaria até que o jovem atingisse a maioridade, e esse regente acabou sendo ninguém menos que sua madrasta e tia Hatshepsut. A princípio, ela pareceu satisfeita em governar em nome do jovem rei, cumprindo o papel feminino tradicional de cuidadora e guardiã do trono. Contudo, com o passar dos meses e dos anos, algo extraordinário começou a acontecer. A influência de Hatshepsut cresceu, sua autoridade se consolidou e as fronteiras entre regente e governante se tornaram tênues. Apoiada por poderosos sacerdotes de Amon, a principal divindade do Egito, e por um círculo leal de conselheiros, ela deu um passo ousado, sem precedentes na longa e patriarcal história egípcia, proclamou-se faraó do Egito. Para o mundo antigo, esse foi um ato radical. O trono do Egito era visto como divinamente masculino, uma posição ocupada por deuses e reis, não por rainhas. Mas Hatshepsut não era uma mulher comum. Com notável perspicácia política, ela construiu uma narrativa que legitimou seu reinado não como rebelião, mas como destino divino. Em inscrições e relevos de templos, ela se apresentou como filha de Amon,
concebida quando o próprio Deus assumiu a forma de seu pai para garantir seu nascimento divino. Ela adotou todos os símbolos e insígnias da realeza. O cocar de Nin, a cobra uriosa, o quilte real e até mesmo a barba postiça tradicionalmente usada pelos faraós homens. Ela fez com que seu nome fosse tratado como Sua Majestade nas inscrições, não para ocultar sua feminilidade, mas para reforçar a autoridade divina que transcendia o gênero. Seu reinado, que durou aproximadamente 22 anos, tornou-se um dos períodos mais pacíficos e prósperos do novo reino do Egito. Ao contrário de muitos governantes antes e depois dela, o legado de Hatshepsut não foi definido por conquistas militares, mas sim pela revitalização econômica, inovação arquitetônica e renascimento cultural. Ela lançou ambiciosos projetos de construção por todo o Vale do Nilo, cada monumento um testemunho de sua visão e de seu governo divinamente ordenado. O mais magnífico de todos foi seu templo mortuário em Deir el-Bahari, perto da moderna Luxor, uma obra-prima da arquitetura antiga. Erguendo-se em grandiosos terraços contra os penhascos, simbolizava a harmonia entre a terra e os céus. Suas paredes eram cobertas por vívidos relevos que retratavam seu nascimento divino, coroação e feitos. Ainda hoje, Deir el-Bahari permanece como um dos monumentos mais deslumbrantes do mundo antigo, uma testemunha silenciosa do brilho eterno da rainha Hatshepsut. Além da arquitetura, Hatshepsut revitalizou o comércio e a diplomacia do Egito. Ela reabriu antigas rotas comerciais há muito abandonadas após períodos de instabilidade, sendo a mais famosa delas a grande expedição à misteriosa terra de Punt, que se acredita estar próxima da atual Somália ou Eritreia. Os relevos de Deir el-Bahari retratam vividamente essa jornada com imponentes navios carregados de ouro-marfim, madeiras exóticas, leopardos, incenso e árvores de mirra vivas que mais tarde foram plantadas nos pátios dos templos. Essa viagem bem-sucedida não apenas enriqueceu a economia do Egito, mas também consolidou sua reputação como governante favorecida pelos deuses. Sob seu comando firme, o Egito prosperou. Os templos de Karnak se expandiram, a agricultura floresceu e as artes viveram uma era de ouro. Seu reinado foi marcado por paz, prosperidade e devoção aos deuses, prova de que a liderança não era definida pelo gênero, mas pela sabedoria e visão. Contudo, após sua morte, a história tomou um rumo mais sombrio. Quando Thutmose III finalmente assumiu o poder absoluto, iniciou uma campanha sistemática para apagar Hatshepsut da memória. Suas estátuas foram destruídas, suas imagens desfiguradas e seu nome apagado de monumentos reais e listas de reis. Por séculos, sua existência foi quase esquecida, oculta sob as areias do tempo. Acadêmicos ainda debatem seus motivos, se foi ressentimento, necessidade política ou simplesmente uma tentativa de restaurar a imagem tradicional da realeza. Quaisquer que fossem seus motivos, seus esforços acabaram fracassando, pois o fascínio por essa figura misteriosa ressurgiu. Mas a questão é como tantas lacunas em nosso conhecimento sobre uma figura tão influente puderam existir por tanto tempo. Durante séculos, a rainha Hatshepsut permaneceu um dos enigmas mais intrigantes do Antigo Egito. Seu reinado foi bem documentado, seus templos obeliscos e inscrições descobertos falavam de prosperidade, inovação e realeza divina. Contudo, seus restos mortais estavam desaparecidos. Mas ao contrário de outros governantes do novo império, cujas múmias foram desenterradas com grande cerimônia, o corpo de Hatshepsut não foi encontrado em lugar nenhum. Era como se a própria terra tivesse conspirado para mantê-la escondida. Sem sua múmia, os egiptólogos não podiam confirmar como ela viveu, como morreu, ou o que sua redescoberta poderia revelar sobre a mulher que ousou se tornar faraó. O mistério começou a tomar forma em 1903,
Quando o arqueólogo britânico Howard Carter, ainda a anos de distância de sua descoberta da tumba de Tutankhamon, deparou-se com um modesto sítio funerário no Vale dos Reis. Uma pequena câmara, agora catalogada como Tumba KV-60. Ao contrário das grandiosas tumbas reais escavadas nas falésias, a KV-60 era pouco imponente, rústica e desordenada. Lá dentro, Carter encontrou duas múmias femininas. Uma delas repousava em um caixão de madeira com o nome Sitra-In inscrito. Registros históricos identificam Sitra como a ama de leite de Hatshepsut, a mulher que cuidou dela desde a infância. A outra múmia, porém, era muito mais misteriosa. Estava jogada no chão sem cerimônia, sem embrulhos, sem marcas e sem identificação. Na época, Carter não poderia imaginar a magnitude da descoberta. Sem inscrições ou artefatos que ligassem a segunda múmia à realeza, ele a catalogou, selou a tumba e seguiu em frente. Por décadas, as duas mulheres de KV-60 caíram no esquecimento, sendo mencionadas apenas brevemente em registros arqueológicos. A múmia sem identificação foi descartada como sendo de uma serva desconhecida ou de uma nobre de posição inferior. Sua verdadeira identidade se perdeu nas areias do tempo. Enquanto isso, outra tumba, a KV-20, considerada o local oficial de sepultamento de Hatshepsut, não ofereceu respostas. Quando os exploradores entraram, encontraram dois magníficos sarcófagos de pedra, um com o nome da própria Hatshepsut, inscrito o outro dedicado a seu pai, Thutmose. Ambos estavam vazios. Parecia que a rainha que construíra um dos monumentos mais icônicos do Egito, o templo em terraços de Deir el-Bahari, havia desaparecido de seu próprio local de descanso. O desaparecimento intrigou os egiptólogos por décadas. Alguns especularam que seu enteado Thutmose III, que mais tarde reinou como faraó, destruiu sua múmia como parte de uma campanha para apagá-la da história. Outros propuseram que sacerdotes, temendo a profanação, poderiam ter escondido seu corpo em outro túmulo. Alguns até se perguntaram se ladrões de túmulos teriam saqueado seu sarcófago muito antes da chegada dos arqueólogos modernos. Seja qual for o motivo, os restos mortais de Hatshepsut, assim como sua reputação, haviam se perdido no tempo. Então, mais de um século após a descoberta discreta de Carter, o mistério ressurgiu. Em 2007, o Dr. Zahi Hawass, então chefe de antiguidades do Egito, iniciou uma nova investigação sobre a múmia desaparecida de Hatshepsut. Utilizando métodos forenses avançados nunca antes aplicados a múmias egípcias, incluindo tomografias computadorizadas, testes de DNA e reconstrução facial digital. Hawass e sua equipe reabriram a tumba KV-60, que estava abandonada. Lá dentro, reexaminaram as duas múmias que Carter havia descoberto mais de 100 anos antes. As inscrições confirmaram que uma delas era, de fato, Sitra-In. Mas a identidade da outra mulher, aquela que jazia no chão, permaneceu um mistério. Então surgiu uma pista crucial. No Museu Egípcio do Cairo, os curadores encontraram uma pequena caixa de madeira com o cartucho de Hatshepsut, ou seja, seu nome real. Dentro dela, havia um único dente cuidadosamente preservado por milênios. O que se seguiu foi um dos momentos mais extraordinários da egiptologia moderna. A equipe comparou o dente com as tomografias computadorizadas da mandíbula da múmia KV-60, que não apresentava marcas. Surpreendentemente, o dente encaixou perfeitamente na abertura da mandíbula superior, uma correspondência forense tão exata que nem mesmo os cientistas modernos puderam contestá-la. A múmia, antes descartada como insignificante, era na verdade a própria rainha Hatshepsut. Isso é chocante. Após mais de 3.400 anos, a múmia desaparecida da maior governante feminina do Egito foi finalmente encontrada não na grandiosidade de um túmulo real como a de outros faraós,
mas em uma câmara esquecida ao lado da de sua ama de infância. Foi uma imagem comovente. A ama que outrora embalara a jovem princesa agora repousava eternamente ao lado da mulher que se tornaria faraó. Naquele instante, as areias da história mudaram. A ciência moderna havia conseguido onde a política antiga falhara, ressuscitando a memória de uma rainha que se recusava a ser apagada. A revelação do DNA. Mesmo após a redescoberta da misteriosa múmia na tumba KV60, uma questão continuava a assombrar os egiptólogos. Seria este realmente o corpo da rainha Hatshepsut, a lendária mulher que ousou governar como faraó? A descoberta do dente que se encaixava perfeitamente na mandíbula da múmia havia fornecido uma pista tentadora, mas para o mundo da ciência, evidências visuais ou circunstanciais não eram suficientes. O que era necessário era uma prova biológica concreta, uma assinatura genética que resistisse ao escrutínio. E assim começou uma das investigações científicas mais ambiciosas e delicadas já realizadas na egiptologia. No centro desse esforço estavam a doutora Angelique Cortals, antropóloga forense da Universidade de Manchester, e o Dr. Yehia Gad, geneticista molecular do Centro Nacional de Pesquisa do Egito, no Cairo. Ambos os cientistas faziam parte de uma nova geração de pesquisadores que acreditavam que o DNA antigo poderia desvendar segredos que a arqueologia sozinha não conseguia. Sua missão: extrair e analisar o DNA da múmia não identificada de KV60 e determinar de uma vez por todas se ela era de fato Hatshepsut. Foi um desafio assustador. O processo de mumificação no Antigo Egito, embora concebido para preservar o corpo para a eternidade, era ironicamente a própria razão pela qual o DNA era tão difícil de recuperar. Os embalsamadores usavam resinas, sais de natrão e óleos tão potentes que não só endureciam os tecidos, como também destruíam a maior parte do material genético contido neles. A isso se somam mais de 3.400 anos de calor, umidade e decomposição microbiana do deserto, e a missão se torna praticamente impossível. Extrair DNA de uma múmia, explicou o Dr. Cortals, é como tentar ler um manuscrito que foi queimado, embebido em alcatrão e reduzido a pedaços. Cada etapa do processo teve que ser realizada em condições estéreis e controladas. Uma única impressão digital moderna ou um grão de poeira poderiam contaminar os resultados. As amostras, minúsculos fragmentos de osso e tecido, foram tratadas com extremo cuidado e analisadas em laboratórios separados para eliminar qualquer possibilidade de erro. A equipe também utilizou a reação em cadeia da polimerase PCR, um método que permite aos cientistas amplificar até mesmo os menores fragmentos de DNA remanescentes em sequências grandes o suficiente para serem estudadas. Os pesquisadores sabiam que o DNA nuclear, que contém o código genético completo de uma pessoa, quase certamente estaria muito degradado. Em vez disso, concentraram-se no DNA mitocondrial, o tipo de material genético transmitido pela linhagem materna que é mais resistente à degradação. Se a múmia KB60 fosse realmente de Hatshepsut, seu DNA mitocondrial teria que apresentar claras semelhanças com o de seus parentes maternos conhecidos dentro da linhagem real. Os cientistas compararam o material genético com amostras retiradas de outras múmias que se sabe pertencerem à sua família em particular. Amose Nefertari, a venerada matriarca real da 10ª dinastia, e Thutmose Iurupai de Hatshepsut. A análise foi meticulosa. Cada fragmento de DNA antigo teve de ser sequenciado, comparado e verificado por múltiplos laboratórios independentes. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses,
enquanto a equipe vasculhava dados genéticos corrompidos em busca de uma correspondência que pudesse reescrever a história. Então, finalmente chegou o momento que mudou tudo. O sequenciamento do DNA mitocondrial estava completo e havia uma correspondência. A misteriosa múmia, KB60, compartilhava os mesmos marcadores genéticos maternos da linhagem real de Hatshepsut. A descoberta foi impressionante, uma confirmação científica de que esta era, de fato, a rainha perdida do Egito. Era como se ela tivesse falado conosco através dos milênios, disse o Dr. Gad. Seu DNA preservou sua voz quando tudo o mais havia sido silenciado. A revelação genética foi apenas uma parte da evidência. Tomografias computadorizadas avançadas forneceram uma imagem ainda mais nítida. Revelaram uma mulher entre o final dos 40 e o início dos 50 anos de idade, compatível com a estimativa da idade de Hatshepsut na época de sua morte. Seu esqueleto apresentava a postura régia de alguém acostumado a sentar-se ereto em um trono, e seus órgãos internos haviam sido cuidadosamente removidos e embalsamados como convinha a uma pessoa da realeza. Mas a confirmação mais impactante veio de uma descoberta tão simples, porém tão irrefutável, que se tornou o momento decisivo da investigação. Dentro da caixa de madeira com o cartucho de Hatshepsut, inscrito encontrada anos antes em um esconderijo separado, havia um único dente. Quando os cientistas compararam a tomografia computadorizada da boca da múmia da caverna 60 com o dente, descobriram um encaixe anatômico perfeito. A raiz quebrada alinhava-se impecavelmente com a lacuna em sua mandíbula, combinando até mesmo a curvatura e o desgaste do esmalte. Como o Dr. Hawass afirmou posteriormente, um dente encaixava perfeitamente na cavidade vazia da mandíbula da múmia, uma correspondência que nem mesmo a perícia forense moderna conseguiu contestar. As implicações eram profundas. Pela primeira vez na história, a análise de DNA havia confirmado a identidade de um antigo governante egípcio. Não foi apenas um triunfo da arqueologia, mas da própria ciência, um momento em que a tecnologia retrocedeu séculos para dar voz ao que estava silenciado. Através da precisão da genética moderna, a rainha Hatshepsut, a mulher que outrora governou como Sua Majestade, Hatshepsut, que foi apagada por seus sucessores e permaneceu esquecida por mais de 3.000 anos, foi finalmente restaurada ao seu lugar de direito entre os faraós imortais do Nilo. Seu DNA fez o que inscrições em pedra e estátuas fragmentadas não conseguiram. Isso eternizou seu nome mais uma vez. Mas não foi só isso. Durante séculos, o fim do reinado da rainha Hatshepsut permaneceu envolto em especulação e mistério. Quando a ciência moderna finalmente descobriu e analisou seu DNA, a resposta que emergiu foi muito mais perturbadora do que qualquer lenda. Não foi traição ou assassinato que derrubou a grande faraó egípcia, como muitos suspeitavam, mas sim uma cruel ironia do destino, uma assassina silenciosa criada por ela mesma. Quando os pesquisadores realizaram tomografias computadorizadas na múmia KV60, a confirmada por meio de DNA como sendo de Hatshepsut, os resultados foram reveladores e perturbadores. Sob as delicadas camadas de linho e resina, fizeram uma descoberta estranha. O corpo daquela que outrora fora poderosa contava uma história de imenso sofrimento. Seus ossos apresentavam claros sinais de câncer ósseo metastático, com lesões que se estendiam por sua pelvis, coluna e fêmures, uma doença que teria lhe causado dores excruciantes em seus últimos meses de vida. Seus órgãos e tecidos moles, embora ressecados, apresentavam evidências adicionais de obesidade e problemas metabólicos, sugerindo que ela poderia ter sofrido de diabetes tipo 2.
Os historiadores ficaram inicialmente intrigados. Como uma monarca egípcia, cuja dieta era tipicamente rica em frutas, grãos e peixes, e cujo estilo de vida frequentemente envolvia deveres cerimoniais ativos, poderia ter desenvolvido tais condições. As respostas surgiriam não de seu túmulo, mas dos objetos pessoais enterrados com ela. Entre os objetos modestos encontrados dentro de uma caixa de madeira, com o cartucho de Hatshepsut inscrito, havia um pequeno frasco de alabastro que outrora continha um bálsamo espesso e perfumado ou uma loção medicinal. Durante anos, esse objeto foi considerado uma mera relíquia cosmética, até que uma análise química revelou seu segredo arrepiante. O bálsamo continha benzopireno, um composto de hidrocarboneto semelhante a alcatrão, hoje reconhecido como um dos carcinógenos mais potentes conhecidos pela ciência. No mundo antigo, o benzopireno era usado inconscientemente em misturas derivadas de resina piche e alcatrão, ingredientes comuns em pomadas para tratar irritações da pele, ou como tônicos de beleza para suavizar e perfumar a pele. Parece que Hatshepsut, conhecida por sua atenção aos cuidados pessoais e a pureza ritual, pode ter usado a loção frequentemente acreditando em seus benefícios. Em uma trágica ironia, esse mesmo hábito pode tê-la envenenado lentamente, o mesmo bálsamo destinado a preservar sua juventude e saúde, potencialmente desencadeando o câncer que lhe tirou a vida. O Dr. Yehia Gad, um dos principais geneticistas que estudaram os restos mortais dela, explicou que o perfil genético de Hatshepsut mostrava uma predisposição a doenças metabólicas e oncológicas, incluindo obesidade e diabetes, ambas as quais poderiam tê-la tornado mais suscetível aos efeitos cancerígenos do benzopireno. Foi uma tempestade perfeita, disse ele. As próprias fragilidades do seu organismo, combinadas com a exposição diária a compostos tóxicos, podem ter selado seu destino. A saúde debilitada dela também poderia explicar a longa e debatida transição de poder que se seguiu à sua morte. No final de seu reinado, seu estado de saúde deteriorado pode tê-la tornado cada vez mais dependente de conselheiros e sacerdotes, diminuindo seu controle direto sobre o trono. Quando ela finalmente faleceu, provavelmente debilitada pela doença, e não deposta seu enteado e ex-corregente, Thutmose III, pode ter aproveitado a oportunidade para reformular a narrativa real do Egito. Sua campanha posterior para apagar o nome dela, destruir suas estátuas e reatribuir seus monumentos pode não ter sido um ato de fúria como se acreditava, mas sim uma tentativa calculada de restabelecer a imagem tradicional da realeza masculina que o reinado de Hatshepsut havia desafiado tão ousadamente. Através da ciência, o antigo mistério do desaparecimento de Hatshepsut foi finalmente elucidado. Ela não foi assassinada nem amaldiçoada, mas sim vítima da crueldade silenciosa da química, um lembrete trágico de que mesmo aqueles que buscam a imortalidade ainda devem se curvar à fragilidade da carne. Por gerações, a história da rainha Hatshepsut foi obscurecida por mal-entendidos. Os primeiros historiadores, interpretando seu reinado pela ótica da tradição dominada pelos homens, rotularam-na de usurpadora, uma mulher que roubou o trono do Egito de seu legítimo herdeiro, Thutmose. Sua adoção da barba postiça, títulos masculinos e insígnias masculinas parecia confirmar essa suposição. Contudo, à medida que a arqueologia, a análise de DNA e uma nova geração de egiptólogos revisitaram seu legado, um retrato mais matizado e inspirador emergiu. Hatshepsut não era uma pretendente ao trono. Ela foi uma líder visionária que remodelou a própria realeza. A confirmação genética de sua identidade e a redescoberta de seu templo mortuário em Deir el-Bahari deram novo fôlego à sua história. Longe de esconder sua feminilidade,
Hatshepsut redefiniu o significado de governar. Suas inscrições e estátuas alternavam entre representações de um faraó masculino tradicional e de uma graciosa soberana. Essa dualidade deliberada não era engano, era genialidade política. Ao mesclar iconografia masculina e feminina, Hatshepsut se projetava como a personificação viva de Ma'at, o equilíbrio divino de ordem e harmonia que sustentava a vida egípcia. Seu reinado simbolizava união, não rebelião. Escavações lideradas pelo Dr. Zbigniew Safranski e sua equipe polaco-egípcia em Luxor revelaram o quão deliberada foi essa fusão de identidades. Relevos em templos de Deir el-Bahari mostram cenas de Hatshepsut retratada tanto como uma mulher recebendo aprovação divina, quanto como um faraó realizando rituais sagrados. Essa representação fluida transmitia uma mensagem poderosa ao seu povo. Ela era filha e filho de Amon, escolhida pelos deuses para manter a ordem cósmica do Egito. A simetria arquitetônica do templo, com seus terraços ascendentes alinhados ao sol, refletia sua visão de equilíbrio entre o céu e a terra, o masculino e o feminino, o humano e o divino. Por meio dessas descobertas, os estudiosos agora reconhecem que o reinado de Hatshepsut foi de inovação e não de intrusão. Sua decisão de assumir vestes masculinas não foi uma tentativa de apagar seu gênero, mas de transcendê-lo. Ela compreendia que o poder no Antigo Egito era visual e simbólico. Para governar com eficácia, ela precisava se adequar às expectativas espirituais da realeza. Ao fundir as identidades de rainha e faraó, ela criou um novo paradigma de liderança que diluiu fronteiras muito antes de o conceito existir no pensamento político. Suas realizações reforçaram essa genialidade. Hatshepsut expandiu o comércio, iniciou programas de construção monumentais e presidiu quase 20 anos de paz e prosperidade. Suas obras-primas arquitetônicas, particularmente o Templo de Deir el-Bahari, continuam a inspirar admiração por sua harmonia e sofisticação técnica. Hoje, a redescoberta de sua múmia e as descobertas relacionadas a ela obrigam os historiadores a reescrever seu lugar na história. Hatshepsut não era uma usurpadora ardilosa escondida atrás de uma máscara, mas sim uma pioneira que transformou gênero e poder em ferramentas de estabilidade. Em um mundo que buscava confiná-la, ela reinventou a própria realeza, e ao fazê-lo gravou seu nome não apenas na pedra, mas na narrativa duradoura da engenhosidade humana. O que você acha dessa descoberta sobre a governante egípcia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.